Bom dia, gente. Tudo bom? Na aula de hoje a gente vai começar a falar de sistema cardiovascular. Muita gente confunde, ou muitas vezes chama essa aula de sistema circulatório. Existe uma diferença, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O sistema circulatório, que é o que muitas vezes a gente aprende no fundamental e tudo, ele é um sistema no corpo humano composto por vários órgãos, em que a função deles é realmente circular algo pelo corpo. O que acontece é que nós temos dois sistemas circulatórios. Nós temos dois conjuntos de órgãos distintos que eles são responsáveis por fazer circular algo no nosso organismo. São dois sistemas e cada um deles ele é especializado em circular uma substância diferente. Então nós temos dois sistemas circulatórios. Um deles é o cardiovascular, que é o sistema circulatório responsável por fazer a circulação de sangue pelo nosso corpo. Então ele é composto pelo coração, que é o que vai bombear o sangue para circular, os vasos sanguíneos, que é onde o sangue vai circular dentro, e o próprio sangue. Além do sistema cardiovascular, a gente tem um outro sistema circulatório que muitas vezes a gente não fala sobre ele, que é o sistema linfático. Ele é um sistema próprio para a circulação de um líquido que a gente chama de linfa. Ele é composto por órgãos chamados linfonodos, que eles vão participar na função que a linfa tem, a gente vai falar depois sobre ele. Sobre os vasos, ele tem os vasos linfáticos, que são os vasos por onde a linfa circula, e a própria linfa. Então são dois sistemas circulatórios, um que circula sangue, cardiovascular, e um que circula linfa, o sistema linfático. No caso do sistema cardiovascular, ele é muito importante porque ele vai permitir, através dele, através do sangue, que substâncias adquiridas em outros sistemas circulem e sejam distribuídas pelo corpo todo. Então, por exemplo, o oxigênio que é absorvido na respiração, os nutrientes absorvidos no sistema digestório e as substâncias que vão ser filtradas lá no sistema excretor para ser liberada do corpo, todas elas vão circular pelo organismo para chegar em todas as células através do sistema cardiovascular, através do sangue, no caso. O sistema cardiovascular, além do transporte de nutrientes, transporte de gases, no caso do oxigênio, da respiração, e do transporte de dejetos celulares, que são substâncias que vão ser eliminadas através do sistema excretor, ele também tem algumas outras funções. Uma delas é regular a temperatura do corpo. Então, o nosso corpo se mantém a mais ou menos 36 graus, porque o sangue ele é aquecido a essa temperatura. Conforme ele vai passando pelo corpo, ele mantém o nosso corpo como um todo em uma temperatura muito próxima de 36. E ele também faz a defesa contra doenças e substâncias externas que entram no nosso corpo. Porque afinal, já que o sangue circula pelo corpo todo, nada melhor do que ele adquirir essa função, já que ele vai passar por todo o organismo e todos os órgãos que a gente tem. Vamos falar dos componentes do sistema cardiovascular, começando pelo sangue, então. O sangue ele é dividido em duas porções. A gente tem uma porção líquida do sangue, que a gente chama de plasma, mostrado nessa foto aqui. Toda essa porção vermelha são células que tem no sangue, e essa parte amarelada é a porção líquida, que a gente chama de plasma. É no plasma, na parte líquida, que os nutrientes vindos da digestão, do sistema digestório, são armazenados e são transportados pelo corpo. E é o plasma, por ser líquido e ter a questão das propriedades químicas da água, é ele que vai permitir essa regulação térmica, manter o corpo a uma temperatura uniforme. Além do plasma, a gente tem os elementos figurados, que são as células que compõem o sangue. Nós temos basicamente 3 tipos de células, cada uma com uma função específica. No caso, as hemácias são elas que fazem as trocas gasosas, são as hemácias que transportam o oxigênio e o gás carbônico pelo nosso corpo. Os leucócitos vão fazer a defesa contra micro-organismos e substâncias que possam prejudicar o nosso organismo. E as plaquetas vão fazer cicatrização. O nome mais correto que a gente chama é coagulação, que é quando o sangue ele faz aquela bolinha vermelha quando você machuca, para ele entupir o sangramento, impedir o sangramento caso faça um machucado. E depois para ter a cicatrização, fechamento desse ferimento.
No caso, então, as hemácias, que também são chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. Elas são células que elas não possuem núcleo, por isso que elas são achatadinhas. Elas são assim, apertadinhas, porque não tem um núcleo lá no meio. Elas são produzidas em um local chamado medula óssea vermelha, que é uma estrutura que fica dentro de ossos muito longos. Então, ossos do braço, ossos da perna, elas têm uma estrutura lá dentro chamada medula óssea vermelha, e as hemácias são feitas lá. Elas têm a cor vermelha porque elas possuem um pigmento chamado hemoglobina, está mostrado aqui a estrutura química deles, que na porção central ela possui um átomo de ferro. O oxigênio e o gás carbônico, que são gases que estão envolvidos na respiração pulmonar, eles se ligam ao ferro presentes na hemoglobina. E daí ele vai ser transportado pelo organismo, ao longo de todo o momento em que ele se liga com o ferro. O oxigênio, que é absorvido na respiração, ele tem que ser levado para todas as células, para a produção de energia, na forma da molécula de ATP. A gente viu isso na nossa aula de metabolismo energético. E o gás carbônico, por ser um gás tóxico, e que é fruto da respiração celular, a respiração celular elimina gás carbônico, ele é eliminado através da expiração, aquele movimento de saída de ar. É a hemoglobina presente nas hemácias que fazem o transporte dessas duas substâncias. Oxigênio para ser usado para energia e CO2, gás carbônico, para ser eliminado. Os leucócitos, eles são os glóbulos brancos. São eles que fazem a defesa, que nem mostrado aqui nesse GIF, contra micro-organismos e substâncias perigosas. Então são eles que vão matar, digerir qualquer substância que possa causar dano ao organismo. Elas são células nucleadas, possuem núcleo, também são produzidas na medula óssea vermelha, dentro de ossos longos, e em estruturas que a gente vai ver daqui a pouco na nossa próxima aula de sistema linfático, que é o baço e os linfonodos. São elas que vão fazer a defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias químicas perigosas. Existem vários tipos de glóbulos brancos, de leucócitos, a gente vai ver alguns daqui a pouco. E eles fazem dois processos. Eles sempre vão englobar substâncias estranhas. O processo de englobar uma substância sólida, como um micro-organismo, por exemplo, igual está mostrando aqui, a gente chama esse processo de fagocitose. Quando essas células elas englobam, para inutilizar e não afetar o micro-organismo, substâncias líquidas, a gente chama esse processo de pinocitose. Então, os leucócitos ou glóbulos brancos, a gente possui vários deles. Eles são divididos em duas categorias principais. Os granulócitos são aqueles que eles vão possuir lisossomos, que são aquelas organelas próprias para a defesa do organismo, visíveis. Então, eles têm várias bolinhas dentro deles, grãozinhos mesmo, que a gente consegue visualizar eles através de microscopia, que são os lisossomos tóxicos. Já existem outras células que eles não possuem esses grãos, esses lisossomos tóxicos visíveis. Daí a gente chama esse conjunto de leucócitos de agranulócitos. Então, a gente tem os neutrófilos, que eles vão fazer fagocitose, os basófilos, que vão ser os leucócitos que causam as inflamações nos ferimentos, são os leucócitos que causam uma inflamação. A gente tem os eosinófilos, para reduzir a inflamação. A gente tem os linfócitos, que vão produzir anticorpos, e a memória imunológica, uma memória para a gente conseguir detectar micro-organismos que entram, para a gente já conseguir ter uma resposta mais rápida. A gente vai falar deles na nossa aula de sistema imunológico. E a gente também tem os monócitos, que também são células que fazem fagocitose de substâncias sólidas. A gente tem depois então as plaquetas. As plaquetas elas são fragmentos de células, elas não são células inteiras, elas são pedacinhos de uma célula maior, chamada megacariócito. Também são formadas lá na medula óssea vermelha, interior de ossos longos, e a função delas é impedir perda de sangue quando ocorre um ferimento em um vaso sanguíneo. Então, elas fazem esse processo. Elas se acumulam na região ferida e impede que o sangue saia, diminuindo, então, a perda de sangue ou hemorragia, como é conhecida. A gente tem uma questão importante quando a gente fala das células sanguíneas, que é em relação à transfusão sanguínea.
Existem vários tipos de sangue. A gente tem 4 tipos principais, que é o sangue do tipo A, B, AB e O. Eles podem estar associados a um outro tipo de sangue, que é o tipo fator, né, RH, positivo ou negativo. Então, a pessoa ela pode ser do tipo B e ter fator RH positivo ou negativo. Pode ser do tipo AB e ter fator RH positivo ou negativo. Existem 8 tipos, então. A positivo e negativo, B positivo e negativo, AB positivo e negativo e O positivo e negativo. Perdão. A gente precisa levar em consideração que nem todo tipo de sangue eles podem ser transferidos um para outro. Por quê? Nas nossas hemácias, elas têm ao redor das células, a gente tem estruturas que a gente chama de antígenos, que elas conseguem ser reconhecidas pelo nosso corpo. Só que no plasma do nosso sangue, a gente tem anticorpos, que são proteínas que conseguem detectar uma substância estranha, que elas impedem com que sangues diferentes fiquem no mesmo organismo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem sangue do tipo A, ela vai ter uma hemácia com antígenos do tipo A e no plasma sanguíneo dela uma proteína, um anticorpo que impede a transfusão do sangue do tipo B. Então, se uma pessoa ela tem do sangue do tipo A, ela não pode receber sangue do tipo B, porque o anticorpo AB vai reconhecer essas proteínas que ficam em volta da hemácia e vai inutilizar elas. O sangue não vai funcionar. O sangue do tipo B, ele vai ter anticorpos contra o tipo A. Então, a pessoa do tipo B nunca pode ter transfusão sanguínea do tipo A. Quem é do grupo AB não tem nenhuma substância, nenhum anticorpo que impede transfusão sanguínea, nem do tipo A nem do tipo B. Então, ele pode receber de todos os tipos de sangue. Uma pessoa que tem o sangue do tipo O, ela vai ter anticorpos contra o tipo A e contra o tipo AB. Por isso, quem tem sangue O só pode receber dele mesmo, não pode receber de outras pessoas devido à presença desses 2 anticorpos no plasma sanguíneo deles. No fator RH é semelhante. Aquelas pessoas que têm o fator RH positivo, elas possuem uma proteína, conhecida como RH. Elas só podem doar entre positivos. E uma pessoa e receber também de negativos também, perdão. E a pessoa que é RH negativo, ela não possui essa proteína RH. Então, ela só pode doar para uma pessoa que também tenha RH negativo. Quando a gente combina isso, a gente sabe como que as transfusões sanguíneas acontecem. Então, por exemplo, a gente tem que uma pessoa que tem sangue do tipo AB positivo, ela vai ser um receptor universal. Por quê? Como ela não tem nenhum anticorpo anti-A ou anti-B e ela é positivo, ela pode receber tanto de negativo quanto de positivo, ela recebe de todos os tipos sanguíneos. Já quem é do tipo O negativo, só vai receber dele mesmo. Por quê? Ele tem anticorpo, anti-A e anti-B, só consegue receber do tipo O, e por ser negativo, só sangue do tipo RH negativo também. Então tem que levar esses 2 processos, esses 2 tipos de análise de sangue para a gente conseguir fazer uma transfusão sanguínea adequada. Em relação ao coração agora, que é o órgão que vai bombear o sangue. Então ele é um músculo responsável por impulsionar o sangue. Ele faz 2 tipos de movimento. Ele faz as sístoles, que são as contrações das cavidades do coração, e as diástoles, que são os relaxamentos. No coração, a gente tem uma região que possui neurônios, tecido nervoso, chamada nó sinoatrial, que ele vai gerar impulsos elétricos que conseguem controlar o movimento do coração. Por isso que o coração ele bate o tempo todo, sem a necessidade da nossa intervenção, por causa desse nó sinoatrial feito por neurônios que vai gerar impulso elétrico para esse coração bater. O coração é dividido em 4 cavidades, 2 átrios, que são sempre as porções mais superiores, um do lado direito e um do lado esquerdo, e 2 ventrículos, que ficam embaixo, um direito e um esquerdo. Essas cavidades elas são separadas entre si, não tem contato entre elas, no caso de nós, seres humanos e mamíferos, porque o sangue não vai se misturar. O sangue ele não se mistura porque todas as cavidades
são separadas. Então, a gente vai ver que tem momentos em que a gente tem sangue rico em oxigênio e sangue rico em gás carbônico, porque ele vai circular pelo corpo, transportando esses gases. Então, a gente diz que, no nosso caso, a circulação é completa, porque sangue rico em oxigênio e gás carbônico, eles não se misturam, devido à presença das cavidades separadas por músculo. Deixa eu ver, é isso. Esqueci de comentar alguma coisa. O sangue ele sempre vai sair dos átrios e ir para os ventrículos, para depois entrar nos vasos sanguíneos para ser transportado pelo organismo. Para separar os átrios dos ventrículos, a gente tem válvulas. Então, para separar o átrio direito do ventrículo direito, a gente tem uma válvula chamada tricúspide, que ela abre no momento em que o sangue vai passar do átrio direito para o ventrículo direito. Separando o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a gente tem a válvula mitral. Mesma coisa, ela vai abrir quando o sangue precisa passar do átrio para o ventrículo, para depois ele ser eliminado através dos vasos sanguíneos. Em relação aos vasos sanguíneos, então, nós temos 3 tipos: veias, artérias e capilares. No caso das veias, elas são vasos sanguíneos que eles vão trazer o sangue vindo do nosso corpo, de todas as partes, e vai levar esse sangue de volta para o coração. Já as artérias é o inverso. As artérias são todos os vasos sanguíneos que vão sair do coração e vai levar o sangue para os órgãos do nosso corpo. Comunicando, é um circuito. Então, sangue sai por uma veia, chega no órgão que tem que chegar e volta para o coração através de um... Peraí, gente, acho que eu confundi. O sangue sai do coração através de uma artéria para ir para os órgãos. Daí depois ele entra numa veia e volta no coração. O sangue vai ficar circulando. Para fazer a comunicação entre uma artéria e uma veia, a gente tem vasos sanguíneos muito fininhos, chamados capilares. Os capilares eles são vasos sanguíneos com uma camada de células só, e é onde acontece a troca gasosa. O sangue que está passando pela artéria chega no órgão, deixa o oxigênio, pega o gás carbônico, e daí ele vai voltar para o coração. Isso no caso dos órgãos. Esse processo, como o sangue ele circula o tempo todo dentro de vaso sanguíneo, a gente diz que é um tipo de circulação fechada. Não tem nenhum momento em que o sangue sai para fora dos vasos sanguíneos. Aqueles seres vivos em que a circulação tem algum momento em que o sangue ele não está dentro de vaso sanguíneo, a gente diz que o ser vivo tem uma circulação aberta. Não é o nosso caso. O sangue está sempre dentro de vaso sanguíneo. Como então que é o caminho do sangue dentro do nosso corpo? A gente diz que o sangue ele tem 2 momentos em que ele está circulando. A gente divide esses 2 momentos em grande circulação e pequena circulação. A pequena circulação é o momento em que... antes de falar disso. O sangue tem momentos em que ele está rico em oxigênio e tem momentos em que ele está rico em gás carbônico. Quando ele está rico em oxigênio, a gente diz que esse sangue é do tipo arterial. Quando ele está rico em gás carbônico, a gente diz que ele é um sangue do tipo venoso. Agora a gente vai entender como que isso acontece. Então, a grande circulação, ela acontece quando a gente vai levar sangue arterial, rico em oxigênio, para todos os órgãos do nosso corpo. Ele vai levar o oxigênio para o corpo, vai deixar esse oxigênio nos órgãos, vai pegar o gás carbônico que esses órgãos produzem, através da respiração celular, que a gente viu lá no metabolismo energético, e vai trazer esse gás carbônico de volta para o coração. Essa é a grande circulação. É a circulação que vai passar pelos órgãos do nosso corpo, deixando o oxigênio e pegando o gás carbônico. A pequena circulação, ela recebe esse nome porque é uma circulação que sai do sangue e vai passar somente pelo pulmão. Por quê? Com qual intuito? Com o intuito de recarregar o estoque de oxigênio. Então, depois que essa grande circulação acontece, começa a pequena circulação. Esse sangue que voltou do nosso corpo rico em gás carbônico, ele vai para o pulmão, deixa esse gás carbônico lá para ser eliminado na expiração e pega o oxigênio de volta. E ele volta para o coração. Essa é a pequena circulação. Sangue venoso vai para o pulmão,
se transforma em sangue arterial quando absorve oxigênio e daí volta para o pulmão. Esse tipo de circulação a gente fala que é uma circulação dupla, porque o sangue ele vai passar 2 vezes pelo nosso coração. Uma na grande circulação, que vai para o corpo todo, e depois ele vai de novo para o coração, que é quando ele passa pelo pulmão. Passa 2 vezes, na grande e na pequena. Como que é o movimento? Como que isso acontece? Então, digamos que a gente tá o sangue no nosso corpo, vou começar aqui de baixo, e ele vai voltar rico em gás carbônico para o coração. Então, ele vai sair do corpo, ele vai entrar nas veias. Lembra que a veia é o vaso sanguíneo que traz o sangue dos órgãos do corpo para o coração. Ele vai entrar numa veia chamada veia cava. Esse sangue vai entrar lá no átrio direito. Ele vai se contrair, vai fazer um movimento de sístole. O sangue ele vai passar pela válvula tricúspide e vai entrar no ventrículo direito. Ventrículo, então, ele vai se contrair e vai enviar o sangue para os pulmões. Vaso sanguíneo em que o sangue sai do coração é uma artéria. Como está indo para o pulmão, artéria pulmonar. Chega nos pulmões. Ele vai deixar aquele gás carbônico que veio lá do corpo, vai pegar o oxigênio, vai fazer a troca gasosa. Sangue agora tem que voltar para o coração. Circulação dupla, vai 2 vezes para o coração. Vaso sanguíneo que está levando sangue para o coração. Veia. Tá vindo do pulmão. Veia pulmonar. Então aquele sangue, que agora é sangue arterial, rico em oxigênio, ele chega no átrio esquerdo. Átrio esquerdo se contrai. O sangue ele vai passar pela válvula mitral, que vai se abrir. Vai descer para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo ele vai se contrair para jogar esse sangue rico em oxigênio, para ir agora para o corpo todo. Esse sangue ele sai do coração através de uma artéria. Artéria, vaso sanguíneo, que o sangue sai do coração. Essa artéria a gente chama de artéria aorta. A artéria aorta vai se ramificar, vai se dividir em várias outras artérias, vai levar esse sangue rico em oxigênio para o corpo, vai acontecer a troca gasosa de novo. Deixa oxigênio, pega o gás carbônico. E daí o ciclo se repete. Por isso que tem o nome ciclo cardíaco, porque ele vai sempre se repetindo. Bom, espero que tenha dado para vocês entenderem. Se vocês não entenderam, vocês entrem em contato comigo para tirar as dúvidas, tá? Gente, boa semana. Beijão para vocês, viu?